Hoje a gente celebra a solenidade do nosso amado padroeiro Vianney. Foi tão excelente padre que hoje é o dia do padre. Agora é o dia de todos os padres, né? O Papa Bento fez isso. Todos os padres do mundo então hoje celebram nesse dia a sua vocação por causa desse homem. E que Deus teve o carinho de nos dar como presente, né? Para ser o nosso padroeiro aqui. No Rio Grande do Sul não tem mais nenhuma paróquia com esse nome. No Brasil tem mais 5 ou 6. Deus realmente gosta de nós, né? O Vianney foi, assim, esse grande homem, gigante, provavelmente inalcançável. E talvez por isso tão pouco conhecido, tão pouco amado. Esse homem deu muita alegria para Jesus, para Nosso Senhor, muita alegria. Mas então, como é que ele chegou tão alto? Sendo muito, muito pequeno, fazendo o que tinha que fazer. Rezava, confessava, celebrava a missa, visitava os doentes, fazia penitência, ensinava, né, pregava. Era o que fazia o cura d'Ars. Não foi doutor, não foi uma influencer. Fez a vontade de Deus, rezou, se uniu a Deus, se gastou por inteiro. É possível imitar o Vianney em tudo? Não, não é. Por exemplo, se eu passar 12 horas no meu confessionário aqui, como ele passava lá em Ars, eu vou passar 11 horas e meia parado. e vocês também, quem é leigo também não pode imitar ele nisso, porque, bem, não são padre. Além disso, querer imitar tintim por tintim um santo, no fundo, é dizer que Deus não tem criatividade suficiente para criar um caminho para cada um de santidade. Mas Deus tem, Deus é capaz. Então, nós nos inspiramos nos santos, nós buscamos ser santos na nossa própria vida, na nossa própria casa, na nossa rotina, com e apesar da nossa fraqueza. Como então a gente pode imitar, se inspirar no Vianney? Sendo pequenos, humildes, amando muito a Deus, querendo muito ser santo, pedindo muito ao Senhor que realize o maior de todos os milagres. Qual que é o maior de todo milagre que Deus pode fazer? É fazer de nós um pedaço de carne corruptível, tantas vezes preguiçosa, tantas vezes com amor limitado, interesseiro, fazer disso um santo, fazer um ser humano santo. É o grande milagre que Deus faz. E Ele quer fazer isso na tua vida, na nossa vida, na minha vida. E qual é o grande caminho que o Vianney trilhou, que nós também podemos trilhar? Oração, mortificação, apostolado, caridade, né? O amor vivido na prática. E bem, aí Deus faz o resto, né? Deus faz toda a parte mais difícil. Porque a eficácia da nossa vida, no fim, não está bem na nossa mão, né? Está na mão de Deus. A nós cabe querer estar com Ele, corresponder à graça, querer dar a nossa vida, ser totalmente de Deus. Peçamos a Deus a graça de querer estar com Jesus uns minutos todos os dias em casa, falar com Ele, conversar, meditar o seu Evangelho. Peçamos a graça de querer vir até a igreja, ficar com Jesus no sacrário. Gaste acreditar de novo que a vida de oração é que nos converte. Tu acredita mesmo nisso mesmo? Porque é o único caminho, é o único. Oração, mortificação, apostolado. Hoje é dia de rezar pelos padres, mais do que dar um presente, um parabéns para o padre, dá também, mas é dia de rezar por ele, muito, muito, hoje e todos os dias. O padre não é nenhum imaculado e sem pecado, né? É o mesmo alguém que mereceu ser ordenado padre, não. Alguns até, eu penso assim, que Deus olhou para nós, né? Olha, é melhor fazer essa criatura que um padre, manter ele aqui bem pertinho de mim, senão não vai dar certo, vai se perder. O padre continua com defeitos, dificuldades, dores, lutando com seus defeitos, seus pecados. Mas quem é pai e quem é mãe tem boa noção do que é ser padre. Porque ser padre é ser pai, né? E os pais, depois que se tornam pais, nunca mais dormem direito, né? Porque eles pensam nos filhos, nos problemas dos filhos, nos defeitos dos filhos, como ajudar eles a crescer, a superar esses defeitos, como ajudar que eles sejam mais fiéis, mais santos. Bom, a vida do padre é mais ou menos assim. Depois que o padre ganha, né, se torna pai, ganha uma parcela do povo para cuidar, ele já não dorme mais direito, ele também pensa quase 24 horas no povo, nos seus problemas, nas suas dificuldades, nos seus defeitos, como ajudar eles a superar isso, nas suas crises, nos seus problemas, nas suas dores. Mesmo nas férias, o padre não consegue ficar muito longe, né, do seu povo. Os pais não conseguem deixar de pensar muito tempo nos filhos. Por isso o Vianney diz que o padre é o amor do coração de Jesus. O padre, cada vez que ergue Jesus na Eucaristia, ele reza e pede pelo seu povo, pede pela conversão dele. Pede pela paróquia, pede que eles sejam santos, que o Senhor sustente, que o Senhor mostre a sua face para eles, para que eles possam amar a Deus cada vez mais, que sejam verdadeiramente santos e felizes. O padre é sacerdote também, é o homem do sacrifício. O padre faz às vezes do próprio Jesus, ele não diz isso é o corpo de Jesus, mas o meu corpo, o meu sangue que entregue por vós. Diz, eu te absolvo.
O Padre é aquele que traz Jesus, aquele que traz a salvação, aquele que abre a porta do céu uma vez no batismo, e uma segunda, uma terceira, uma décima, uma milésima, quantas vezes precisa no sacramento da confissão. E pela última vez no sacramento da unção dos enfermos, na hora da morte. Isso é o amor do coração de Jesus. Aliás, quando o Vianney apanhava muito do demônio, e ele apanhava de verdade, fisicamente, ele ficava feliz, porque sabia bem, ali vem um peixe grande, dizia ele, né? No outro dia ia se confessar alguém, ia se libertar de um grande pecado, ia se converter profundamente. Isso, bom, irrita muito o coisa feia. Ele fica enfurecido com o padre quando ele absolve os pecados de alguém, porque isso abre de novo o céu para ele. Quando o padre dá indulgência plenária para alguém, tira ele até do purgatório e dá o céu de novo. E quando um padre casa, entre aspas, né, um casal, o demônio não gosta, porque uma família santa santifica os seus filhos, santifica outros, santifica outras famílias. O pata rachado, ele não gosta quando o padre distribui a comunhão, porque a Eucaristia fortalece a nossa vida, nos salva e diminui a influência dele mesmo naquela pessoa. Por isso, esse chifrudo vai sempre atacar o padre. Ele quer ver um padre caindo, um padre pecando, sendo infiel. E é isso que ele mais quer. Porque quando um padre cai, cai muitos com ele, muito junto. Por isso nós não pisamos num padre caído, né? A gente tenta levantar ele, erguer ele, não ficamos de fofoca, falar mal. Tentamos aconselhar, ajudar, dar bons conselhos, corrigir com caridade, ou ao menos então rezar, porque a gente quer agir como bom samaritano, como Jesus. Quando perseguiram e inventaram mentiras do Vianney, ele rezou por eles, e alguns ele até confessou. Quando fizeram um abaixo-assinado para ele ser expulso da paróquia, ele assinou. Vamos aprender isso também do nosso padroeiro. Na época do Vianney, a França estava na Revolução Francesa. Nesse tempo tinham dois tipos de padres, juramentados, que eram fiéis ao governo, ou seja, se venderam a ideologia, e outros que não eram juramentados, ou seja, os que ficaram fiéis à igreja. E esses fiéis perderam as paróquias, eles eram perseguidos, se fossem encontrados eram presos, guilhotinados. O Vianney cresceu nesse clima, ele fez sua primeira comunhão em casa, escondido por causa disso, sua primeira confissão também. Os fiéis também eram presos e até mortos, guilhotinados, e muita gente permaneceu fiel, arriscando a vida para ir à missa, Será que nós somos fiéis também? Nós também já entendemos que não se falta missa por um motivo que não seja extremamente grave. A gente precisa retomar. Alguns valores são inegociáveis, a gente não abre mão. A gente perdeu isso e o mundo está assim. Diz assim, o fulano é honesto, mas o fulano é fiel à esposa, mas... É difícil completar essa frase e ela ser normal, né? Mas por que a gente aceita aqui dizer fulano é católico, mas não vai na missa todo domingo, mas não se confessa, não acredita nisso ou naquilo? Quando que a gente deixou a coisa tão ilógica se tornar normal? A missão que deram para o Vianney foi assim, não há muito amor a Deus nessa paróquia, procure introduzi-lo. Essa foi a vida do Vianney, e essa é a nossa vida, a nossa luta, introduzir o amor a Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa paróquia, na nossa família, no nosso trabalho. Certa vez o Vianney disse que se tirar o padre de uma comunidade, depois de um tempo eles vão adorar os animais. Ele ensinou também que mesmo que o padre celebre a missa sozinho na sua paróquia, os efeitos espirituais dessa missa são tão grandes que naquela paróquia, muitas coisas ruins que podiam acontecer, acabam não acontecendo, porque ali tinha um padre celebrando a Eucaristia. E a gente ainda tem preguiça de ir à missa no domingo, dia de semana. O Vianney teve dificuldade no estudo, a gente já sabe, porque ele não estudou quando era pequeno, teve que estudar quando era grande. Mas mesmo assim ele nunca deixou de estudar, estudava mesmo assim. Você também pode imitar o Vianney nisso. Ele não desistiu, levou quase 15 anos para lotar a igreja pela primeira vez. E quando isso aconteceu, ele chorou. Agora o povo começava a fazer penitência, se confessar, rezar, se arrepender dos seus pecados, ser santo, buscar santidade. Vamos pedir para o nosso padroeiro que nos ajude a fazer isso na nossa vida, na nossa casa, na nossa paróquia, no nosso trabalho. Quando ele morreu, disseram assim, que pena, porque o mundo ainda precisa muito dele. O mundo ainda precisa de santos, precisa que tu e eu sejamos santos. Peçamos essa graça hoje e depois de amanhã e depois. A Virgem Maria, Mãe dos Sacerdotes, ela nos ajuda, ela roga por nós, agora e na hora da nossa morte. Amém.